o tema dos aspectos mais relevantes e controvertidos da denúncia do libelo no processo penal do júri. Bom, colegas, especialmente Edilson, obrigado pelo convite. Eu pediria que dispensasse o título de professor, porque aqui, evidentemente, nós não estamos no exercício do magistério, estamos conversando com colegas do Ministério Público, de modo que acho que não cabe essa solenidade aí a respeito da nossa titulação acadêmica. Eu vou falar sobre alguns aspectos processuais da imputação perante o Tribunal do Júri, na denúncia e no libelo, mas quero dizer, desde logo, que hoje penso o sistema penal, e mais especificamente o processo penal, dentro de uma perspectiva garantista, naquela linha de Ferrajoli, direito e raison. Acho que nós temos que ter uma compreensão do papel como operador jurídico que somos, e no caso promotor de justiça, de utilizar o direito como instrumento de controle social que é, mas numa perspectiva de buscar a justiça no caso concreto. Não me parece uma postura adequada, às vezes pode ser ingenuidade, aquela perspectiva de acusador sistemático, de pensar que o papel do Ministério Público de defesa da sociedade é pugnar sempre e sempre por condenações, às vezes duras e, por conseguinte, às vezes injustas. Acho que a gente tem que repensar o papel do Ministério Público para cada vez mais se tornar democrático. Não se defende a sociedade quando se assume o risco de condenar o inocente ou condenar um culpado a uma pena maior do que a merecida. No júri, eu tenho dito sempre para os jurados que eu sou responsável jurídico e eticamente pela decisão deles. Se eles cometerem injustiças, no caso concreto, eu sou também responsável, porque sou partícipe da decisão dos jurados. E digo também que eu só posso pugnar que eles decidam como eu decidiria se lá estivesse sentado como jurado. Esse é o nosso papel. Se o jurado condenar o réu, eu devo pugnar pela condenação. Se o jurado, em nome do benefício da dúvida, para não assumir o risco de condenar o inocente, eu pugnaria pela absolvição. Eu, como promotor, peço que os jurados absolvam também. Nós temos um compromisso ético, somos responsáveis pela decisão do Tribunal do Júri, que é um compromisso mais grave porque são leigos. Nós não podemos, às vezes, usar de talentos pessoais para, numa perspectiva, às vezes, vejo eu, não muito crítica ou social, levar a situações de absoluta injustiça. Acho que é preciso a gente perceber que eu trabalho com o júri, nós trabalhamos com o júri, com homicídio, crimes graves, que realmente, em todo lugar do mundo, se pune severamente o homicídio. Ninguém, evidentemente, tem qualquer complacência com o homicida, mas no momento em que o homicídio se consumou e que o cadáver é cadáver e não tem mais volta, nós devemos pensar agora nessa outra pessoa réu que está ali presente. Não podemos acabar com a vida de uma outra pessoa através de uma sana acusatória, sem acusatória, sem um lastro probatório, sem uma visão mais reflexiva. E a lei nos permite, seja na valoração da prova, seja na interpretação, até a alternativa da lei, quem sabe, buscar justiça no caso concreto. Agora, consumado o homicídio, temos um cidadão ali que deve ser tratado como tal. Até porque por trás dele tem famílias, né? Hoje de manhã nós estávamos falando aqui rapidamente a respeito do dolo eventual nos delitos de trânsito. Às vezes é possível, quem sabe, sustentar isso. Eu fiz uma crítica a respeito, mas de repente conseguimos botar 12 anos uma pessoa que no volante, totalmente imprudentemente, reprovavelmente, comete um homicídio que seria culposo, a meu juízo, a 12 anos de cadeia, né? Isso não atende a interesse de ninguém. Ele não vai se ressocializar, ele não vai aprender um ofício, vai perder o que já tem, ele tem uma família, às vezes tem filhos na escola, que precisam do sustento para pagar a escola, etc, etc, etc. Acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, e eu fiquei um pouco assim, meio apavorado com a fala dos colegas aqui de manhã, numa visão assim acusatória, sistemática,
e que me parece que não é a do promotor moderno, do promotor de justiça, que tem que ter uma visão mais abrangente. Eu até tenho sustentado hoje que seria de bom alvitre que nos concursos para promotor de justiça se tivesse também uma banca com criminologia, sociologia do direito e filosofia do direito. Para ser bom promotor, não é só saber que o prazo dos embargos, a execução é de 15 dias da juntada da carta do deprecante ou do deprecado, coisa que o valha. Né? É preciso ter uma visão mais crítica da sociedade. O direito é um instrumento de controle social e usado politicamente pelo poder político, no interesse das classes que têm o poder político também. Temos que ter essa concepção ideológica. E é um mecanismo de controle social até bastante tênue. O próprio direito penal. Não se pode pensar que vamos resolver os problemas da sociedade, os problemas da criminalidade, com o endurecimento puro e simples da lei penal. Isso está demonstrado empiricamente através da lei dos crimes hediondos, que os crimes cada vez são praticados em maior grau e maior severidade. Se a própria ameaça da pena tivesse essa eficácia, seria fácil, multiplica-se por 10 todas as penas do Código Penal e amanhã não tem mais furto, não tem mais roubo. Isso não existe, isso não é real. De modo que, endurecendo o sistema ou endurecendo o posicionamento do promotor, do juiz, dos tribunais, às vezes cometemos injustiças irreparáveis sem ter sequer um resultado prático, porque isso não diminui, não mitiga a criminalidade. Bom que o direito pudesse resolver isso. Isso é um problema mais econômico, social, ético e cultural. Bom, já perdi muito tempo do texto que tenho aqui que expor para os colegas. Eu quero começar falando da imputação na denúncia de um homicídio, trabalhando com o que chamo justa causa, como prova mínima, suporte probatório mínimo para dar lastro à acusação penal pública e até privada, mas no caso nos interessa a pública perante o tribunal do júri. Temos sustentado, e isso não é novidade nossa, que não se admite acusação penal sem que aquilo que esteja narrado na denúncia tenha algum respaldo na prova do inquérito. Um lastro probatório mínimo, não prova cabal. Prova cabal é para condenação, mas alguma prova para admissibilidade da acusação, da denúncia. O Tourinho Filho diz isso expressamente, que pelo estrecto fora e pela publicidade do processo, o simples fato de uma pessoa ser ré já pode ser um dano irreparável. E é verdade. De modo que o legislador cerca de maiores cuidados a própria instauração do processo penal. Não se admite acusação sem prova mínima. Tanto é que o legislador, quando dispensa o inquérito, exige no lugar dele as chamadas peças de informação. Tanto é que o artigo 18, quando fala no desarquivamento, fala quando o arquivamento se deu por falta de base para a denúncia. A súmula 524, quando trata do desarquivamento, exige prova nova para efeito do desarquivamento e exercício da ação penal. Então, numa interpretação sistemática, sempre se encontra a exigência de prova daquilo que vai ser imputado ao réu na denúncia e, posteriormente, no libelo. Tourinho Filho também sustenta isso, só que ele coloca como interesse de agir dentro daquela condição já clássica. Eu acho que isso é uma condição autônoma, a quarta condição genérica para o legítimo, regular exercício da ação penal, a justa causa, a prova mínima. Isso se refere àquilo que deve ser objeto da imputação. E o artigo 41 diz que a denúncia ou a queixa conterá a exposição de um fato criminoso com todas as suas circunstâncias, as circunstâncias juridicamente relevantes. Então, se eu imputo um homicídio qualificado, eu tenho que ter alguma prova no inquérito ou das peças de informação dessa forma qualificada do homicídio, para que não tenhamos o abuso do direito de denunciar, o abuso do exercício do direito de ação. Então, essa é uma premissa com a qual eu hoje trabalho e não abro mão. Eu preciso de prova para formular a minha pretensão punitiva no caso estatal. Agora, essa prova mínima se refere a quê? Alguns dizem pelo princípio da obrigatoriedade, do qual eu sou adepto, a minha tese de livre docência é com relação ao princípio da obrigatoriedade, que basta autoria e materialidade para que tenhamos o dever de oferecer a denúncia. Eu discordo, porque autoria e materialidade não é nem sequer ainda a tipicidade. Existem outros elementos do tipo que devem ser objeto da imputação e devem ter respaldo na prova do inquérito. Inclusive o nexo de causalidade entre a ação e o resultado. E o artigo 41 exige a imputação de um fato criminoso, não fala de um fato típico. Então é preciso que tenhamos também alguma prova no inquérito ou nas peças de informação da ilicitude da conduta e da culpabilidade, da reprovabilidade, do juízo de censura desta conduta. Que conclusão eu tiro? Se nós tivermos no inquérito policial
uma prova cabal, indiscutível, uníssona, de que o indiciado agiu em legítima defesa, ou acobertado por uma excludente de culpabilidade, mas vamos ficar com a legítima defesa, que é o mais encontradiço, o mais comum. Eu acho que o Ministério Público não tem que oferecer a denúncia, e isso não viola o princípio da obrigatoriedade, porque o dever não surge, porque falta uma condição, que é a prova mínima de um crime, a prova mínima da ilicitude. O Ministério Público não tem como oferecer a denúncia, não deve requerer o arquivamento sustentando a legítima defesa. Vou explicar. Por que não tem como oferecer a denúncia? Até sob o aspecto prático, como fazer essa denúncia? É o exemplo que sempre dou em sala de aula, e vejo aqui a Rosana, ex-aluna, com muita satisfação, promotora aqui em Minas Gerais. Parece que foi para o meu lugar do concurso, inclusive, né? Eu sempre dava em sala de aula, se eu pego um inquérito em que toda a prova, no sentido que o indiciado matou o assaltante, que depois de arrombar a porta de sua casa, matar a empregada doméstica, que estava prestes a estuprar sua filha, e ele dá um tiro e mata esse assaltante, toda a prova nesse sentido, eu não tenho como oferecer a denúncia, eu não tenho como imputar a ele um fato criminoso. Como fazer essa denúncia? Ou eu vou descrever na minha denúncia o que está apurado no inquérito, então vou descrever uma legítima defesa, o Estado se propõe a provar uma conduta lícita e pede aplicação de pena, o que é um despautério, o juiz rejeitaria a denúncia porque o fato narrado evidentemente não constitui crime, artigo 43.1, ou eu iria inventar, e faltaria justa causa, dizendo, não foi assim, ele imobilizou o assaltante, levou para o fundo de quintal, amarrou suas mãos e matou. Estaria inventando, essa minha acusação não teria respaldo na prova dos autos, o juiz deveria rejeitar por falta de prova mínima, falta de justa causa. Ou então faria como alguns colegas fazem, descreve tão somente a conduta típica. No dia tal, às tantas horas, ânimo de Cande, fulano de tal, atirou em ciclano, causando lesões pela causa de sua morte, conforme auto de exame cadavérico de folha histórica. A meu juízo, essa denúncia é inepta, porque o Estado não está imputando um crime, está imputando um fato típico, e matar alguém não é crime. Pode ser que sim e pode ser que não. Quase sempre até é. Mas às vezes se mata sem dolo, sem culpa, às vezes se mata com dolo, mas em legítima defesa e sem o juízo de censura, porque naquelas circunstâncias não era exigível um comportamento diverso, etc, etc. Então, e o artigo 41 exige imputar um fato criminoso, não é só um fato típico. O Estado só pode tirar a liberdade das pessoas, alegando e provando que essa pessoa praticou um crime. E crime é tipicidade, ilicitude e culpabilidade. De modo que, nesse caso, eu requereria o arquivamento, não sustentando a legítima defesa, porque a prova inquisitorial é prova precária e não posso provocar na decisão de arquivamento uma decisão de mérito. O juiz arquivo porque o indiciado ali agiu em legítima defesa. Eu vou trabalhar de modo diferente. Eu vou dizer, doutor juiz, eu teria que imputar um fato criminoso e teria que ter prova mínima da prática de um crime. No caso, eu não tenho como afirmar que ele praticou uma conduta ilícita. Eu não estou afirmando que ele praticou ilícita, mas não tenho como afirmar o contrário, que ele praticou uma conduta ilícita. Então, me falta a prova mínima da ilicitude, como poderia faltar a prova mínima da autoria. E requeiro por falta de justa causa 43.3, faltar uma condição exigida pela lei para o exercício da ação penal. Essa é uma questão que a gente pode trabalhar sistematicamente para justificar esse comportamento que me parece adequado. Vamos agora a umas questões mais tópicas. O tempo eu sei que é curto, eu pedi até que o Edilson me avisasse quando faltasse 10 minutos. Vamos para as questões até de ordem mais prática. A questão da imputação na denúncia e no libelo, no caso de coautoria e participação. Acho que não é cabível aquela expressão genérica de que o réu, o segundo denunciado, de qualquer forma contribuiu para a prática do crime imputado ao primeiro acusado, ao primeiro denunciado. A imputação tem que ser de fatos concretos, para que haja o efetivo contraditório e a defesa seja ampla, como deseja a Constituição. É preciso que o réu saiba exatamente do que está sendo acusado para poder eficazmente se defender. Há juízes que quesitam. O réu, de qualquer modo, contribuiu para a prática do crime praticado por outra e por terceira pessoa. Essa acusação é genérica, isso é um cheque em branco. Participação é comportamento exterior, é conduta que se adequa ao tipo por subordinação indireta, mas é conduta que deve ser descrita na denúncia, no libelo e também indagada especificamente no quesito. Viola flagrantemente o princípio da ampla defesa, uma acusação de qualquer modo eu contribuí. Como eu contribuí? Eu tenho que saber do que estou sendo acusado. Qual foi a conduta? Foi uma carta que eu enderecei instigando alguém? Foi emprestando o revólver? Foi segurando a vítima?
tem que ser objeto da imputação. Essa é uma questão, hoje até já está realmente bastante já quase sedimentada. Acho também, com relação à imputação do crime tentado, acho que também devemos dizer na denúncia e, por conseguinte, no libelo, que, assim agindo, iniciou a execução de um crime ou dirigiu sua conduta finalisticamente ao resultado, morte, não alcançado por circunstâncias alheias à sua vontade. Eu acho que se deve dizer na denúncia qual foram as circunstâncias que impediram a morte e que são alheias à vontade do agente. E não dizer, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. A imputação é de fato, é de comportamento, é de conduta comissiva ou omissiva. Não basta repetir a valoração jurídica do fato, a norma legal, na denúncia ou na queixa. Senão vamos trabalhar como aquele juiz que decreta a prisão por conveniência do criminal, garantia da ordem pública, repete a norma e não vai aos fatos aonde determina a incidência da norma. Então, eu acho que na denúncia nós temos que dizer, o crime não se consumou, qual foi a circunstância? O tiro não acertou parte letal da vítima, ela recebeu tratamento médico eficaz, ou qualquer circunstância outra que alheia à vontade do agente, porque se o agente cessou a agressão, ele está diante da desistência voluntária. Tenho também feito no meu libelo a imputação do tipo subjetivo, do dolo, o que é raro acontecer. Na denúncia a gente coloca que foi ânimos necandi, que o dolo de matar, que dirigiu sua conduta ao resultado morte, né? E o juiz pronuncia admitindo aquela acusação. Por que no libelo não se coloca o tipo subjetivo? Só na tentativa. Na tentativa se coloca. Se os jurados negam a tentativa, desclassifica, vai para a lesão corporal, vai para o juiz presidente. Mas no crime consumado, invariavelmente, raras exceções, não se imputa o dolo. E o jurado tem que decidir a competência, porque ele é competente para os crimes dolosos da vida. Não basta dizer que no dia tal ele atirou, causou lesões, que tais lesões foram a causa da morte, que o motivo foi fútil. O jurado dizendo isso não está dizendo que foi um crime doloso. Tem que perguntar, o réu dirigiu sua conduta finalisticamente ao resultado da morte efetivamente alcançado, ou outra expressão que queira usar, ele queria assumir o risco de produzir o resultado da morte realmente ocorrido, para saber que o crime é doloso. Por que só no tentativa se pergunta do dolo e não no crime consumado? A competência do jurado passa pela resposta sim ao homicídio doloso. Acho isso da maior importância. Outra questão que me parece mais complicada. Autoria desconhecida e participação sabida, vamos dizer assim. Acontece muito, principalmente lá no Rio de Janeiro, nos morros, em que um grupo de traficantes levam para um determinado lugar ermo do morro e matam o seu desafeto. Às vezes 8, 7 indiciados e não se sabe realmente quem ou quais deram o tiro que causaram a morte na vítima. Se tem prova de que os 8, os 7, os 10 participaram. Prenderam no barraco aqueles desafetos, amarraram, colocaram na mala do carro, levaram para o local. Essa prova até tem. Até às vezes confessam a participação e negam a autoria. Não fui eu, quem matou foi fulano, o outro não, quem matou foi ciclano. Eles pensam até que só ser partícipe é muito melhor do que ser o autor, etc, etc. Então você não tem prova da autoria. E às vezes são 8, 7, tem 2 tiros só. Você não pode dizer que os 8 atiraram e deram causa à morte, se só estão 2 projéteis no corpo da vítima. Como fazer essa denúncia? Me parece que seria adequado, é uma questão a ser examinada, de colocar, não é questão de autoria colateral, que nós conhecemos, 2 pessoas resolvem matar a outra sem combinar nada, os 2 atiram e não se sabe quem atirou, os 2 respondem por tentativa. Não é autoria colateral, aí eles são partícipes, estavam conjugados para a prática do homicídio, e temos prova da participação deles, que deve ser narrada na denúncia e no libelo também. Mas não sabe-se quem atirou, ou quem atirou e que acertou o tiro e deu causa à morte. Às vezes até todos atiraram, mas só um deu causa à morte. Qual me parece a melhor forma de fazer na denúncia e depois no libelo essa imputação? Eu digo assim, no dia tal, às tantas horas, foram efetuados disparos de arma de fogo contra a vítima fulana de tal, causando lesões descritas no auto do exame cadavérico e florestais. Tais lesões foram a causa da morte.
O primeiro réu, o réu Manuel dos Santos, contribuiu para a prática desse homicídio, fazendo isso. E narra a sua conduta de participação. O segundo réu, no segundo libelo, contribuiu para a prática do homicídio praticado por terceira pessoa, indeterminada, por outro, fazendo isso. Imputo a todos eles a forma de participação. E a autoria fica indeterminada. Porque se eu digo que foi um, eu teria que ter prova de que foi um, para não fazer uma acusação leviana, sem prova nenhuma. E depois resulta que foi o outro, você teria que opinar pela absolvição dele, porque não acusou ele da participação e da autoria, e de repente o outro confessa que foi o outro, e você tem que sustentar a absolvição para depois denunciá-lo pela forma de participação. Então, me parece mais, até sob o efeito pragmático, de dizer, foram efetuados disparos, causando a morte. O réu tal contribuiu fazendo isso, o outro réu fez isso, o outro réu fez aquilo. E eles respondem pela participação de uma autoria indeterminada. Mas todos estavam contribuindo, e sabendo da contribuição, não se trata de autoria colateral, repito. Outra questão diferente seria a existência de alguma prova da autoria material, da execução, e também de prova de participação. Aqui é diferente, seria o que chamo de imputação sucessiva, não alternativa. Você encontra nos autos do inquérito prova, ainda que mínima, mas prova existente, no sentido de que o réu Manuel teria praticado o homicídio efetuando o disparo de arma de fogo. De repente, uma outra vertente probatória dizendo que teria sido um outro comparsa cuja identidade não se reconheceu, etc. Mas tem alguma prova de que ele atirou. Não se sabe bem, vamos para o contraditório examinar essa questão. Mas já está a prova para a denúncia, né? Pelo princípio da obrigatoriedade, não me cabe agora ver se a prova é boa ou não. Tem prova, eu tenho que oferecer a denúncia. E temos uma prova, às vezes, cabal, de condutas de participação. Temos prova de que ele realmente manietou a vítima, colocou no carro, etc, botou o pé no barraco. Provas até contundentes da participação. Então, você tem um problema. De repente, você imputa a ele a autoria e a execução material, pura e simples, e depois essa prova é mais tênue, o jurado resolve absolvê-lo, porque não está seguro que foi ele que atirou, foi um outro que não foi identificado, e ele fica absolvido. Teria que denunciá-lo depois, num outro processo, pela participação desse crime. Evidentemente que poderia, porque não faz coisa julgada, tendo em vista os limites objetivos da coisa julgada. Ele foi acusado da autoria, foi absolvido da autoria. Eu posso processá-lo agora pelas outras condutas de participação. O Supremo já decidiu isso. Mas para evitar justamente essa possibilidade de ele ser absolvido da autoria, porque é duvidosa, e depois você tem que denunciá-lo de novo, está no outro processo pela conduta de participação, me parece adequado você narrar na denúncia que ele, segundo a prova mínima que tem, foi o autor dos tiros. Além disso, ele também praticou atos de participação, tais, e narrá-los. Quer dizer, pronunciado dessa maneira, o réu, no libelo, bota que ele, no dia tal, a tantas horas, efetuou disparos contra a vítima, fulano de tal, causando a morte. E coloca no libelo também, num articulado adiante, que ele praticou atos de participação, fazendo isso. Se o jurado negar, até pelo benefício da dúvida, que ele tenha dado o tiro, vamos quesitar para ver se ele participou do homicídio que teria sido praticado por outra pessoa. Vamos dizer assim, se encerca pelos dois lados. Pedido sucessivo, imputação sucessiva, porque no processo civil é expresso, você pode pedir anulação no contrato, e por vício de consentimento, se o juiz não anular o contrato, você pede que então condene o réu à indenização por descumprimento da cláusula tal daquele contrato que não foi invalidado. É a mesma coisa, é uma imputação sucessiva. Se um jurado entender que foi ele que deu o tiro, está prejudicado, porque é irrelevante a participação em crime próprio, seria a conduta progressiva, juridicamente irrelevante. Mas se o jurado entender que não foi ele que deu o tiro, vamos perguntar agora se foi ele que realmente manietou a vítima, colocou-a no carro, levou-a para o local, etc. Eu acho importantíssimo pensar nessa imputação sucessiva que fizemos no Rio de Janeiro, e o defensor público, com muita habilidade, questionou tudo isso, fez um recurso muito bem posto, e o Tribunal de Justiça, à unanimidade, inclusive com essa expressão usada, admitiu a imputação sucessiva. E não vejo nenhum óbice no artigo 41, na Constituição, a que se faça isso, para que não tenhamos que depois fazer uma outra denúncia imputando agora a participação, porque ele foi absolvido pela
autoria material. E poderia até, nesses dois processos, surgir situações absurdas. No primeiro, o jurado entendendo que ele foi partícipe, nega a autoria. No segundo, já imputando a participação, o jurado pode entender que ele foi o autor e responder negativamente a participação. Ele seria absolvido das duas imputações. Então, a gente faz a imputação da autoria, que ficaria prejudicada, né, da participação, porque se ele foi autor da conduta, é irrelevante examinar se ele praticou outros atos até preparatórios. Outra questão, eu estou correndo um pouco por causa do tempo, seria, e aí a questão é mais complicada, o problema da existência de dois fatos determinantes de uma qualificadora. Não são duas qualificadoras. Uma qualificadora do motivo torpe. Mas o motivo seria torpe por dois fatos. Vamos supor, porque matou o seu parente para se receber herança, e porque matou o seu parente por uma vingança abjeta, porque ele o despediu do emprego, etc, etc. Seria motivo torpe por duas causas. Um motivo torpe só, uma qualificadora só. Alguns colegas colocam essas duas causas da qualificadora no articulado só do libelo e perguntam ao jurado de uma só vez. O motivo foi torpe porque queria receber herança e por vingança abjeta, porque foi demitido do emprego, não sei o que lá. Eu acho que não é correto colocar as duas causas da mesma qualificadora num quesito só. Porque, de repente, o jurado pode entender que foi torpe porque queria receber herança e não porque se vingava de uma demissão injustificada do emprego, ou vice-versa. E se você engloba as duas, cria uma dificuldade para o jurado. De repente, ele responde não, porque ele acha que uma das causas não está provada, e na outra ele queria responder sim, e ele não tem essa possibilidade, porque se engloba num só quesito as duas causas. Então, no meu libelo, eu coloco, o motivo foi torpe, vez que o réu matou a vítima porque, sendo ela parente, desejava receber a herança. No outro inciso, o motivo foi torpe também porque teria matado por vingança abjeta, já que foi despedido do emprego injustificadamente, qualquer coisa desse tipo. E bota as duas e se questiona as duas. O juiz pergunta ao jurado, foi torpe por esse motivo? Não. Por essa causa? Não. Foi torpe por essa causa? Sim. E fica qualificado o homicídio. Também aí cercamos, de certa maneira, pelos dois lados, e não vejo nenhum problema de ordem constitucional, de ampla defesa, nada. Até pelo contrário, se permite que o jurado possa entender que foi torpe por um motivo e não foi torpe pelo outro, ou vice-versa, ou até responda sim aos dois. E isso vai entrar na aplicação da pena. Lógico que a qualificadora do motivo torpe é uma só, mas como foram duas causas que levaram ao motivo torpe, a conduta é mais censurável, mais reprovável. No artigo 59, na fixação da pena base, o juiz deverá levar em consideração isto. Quase para finalizar, a questão da imputação alternativa, que é não sei se podemos chamar de uma tese, mas é um questionamento que venho fazendo de longa data e que tem alguma aplicação no tribunal do júri. Fica meio complicado aqui a gente fazer uma exposição a respeito da imputação alternativa. Ela se diferencia da cumulativa ou da sucessiva, porque são imputações logicamente contraditórias. Ou ele praticou, ele réu, a receptação, comprou o carro roubado, ou ele foi o autor do roubo. Então, peguemos o inquérito, onde até confessa malandramente a receptação, para se escusar do roubo, que a pena é muito maior, mas temos prova também de que ele teria sido o autor do roubo, por isso que pertencente a uma quadrilha de roubo de automóvel, etc, etc. Temos prova. Como o promotor deve denunciar? Pela receptação, porque ele confessou, e se temos prova também do roubo, né? Por que não permitir que se impute a ele o roubo e não provado o roubo, que o juiz considere se ele comprou o carro, se ele receptou, conforme inclusive confessou, para evitar também essa possibilidade. O juiz absolve pelo roubo, porque não tem prova do roubo, acha insuficiente, e ele confessou a receptação, depois denuncia por receptação, ele se retrata da confissão e acaba sendo absolvido dos dois também, né? E não vejo por que não ampliar o tema decidendo, permitir colocar na mesa, né, as duas imputações. É lógico, se ele foi o autor do roubo, não praticou a receptação, se ele foi o autor da receptação, não foi o autor do roubo. Ela é imputação alternativa justamente porque ela impede o reconhecimento cumulativo, né? E isso pode ter aplicação no tribunal do júri. Até com relação à própria autoria, que casos há em que você pode ter prova razoável,
que foi o indiciado A que praticou aquela conduta e prova razoável também que foi o indiciado B. Podemos devolver o inquérito para a delegacia, fazer novas diligências, ouvir novas testemunhas, fazer acariações, mas pode acabar, exaurir a prova, os meios probatórios, e o promotor tem que denunciar. Vai denunciar quem? O A ou o B, se tem prova razoável contra os dois. Por que não permitir que se impute alternativamente? Se propondo a provar que foi o A, e se não restar provado que foi o A, que o juiz considere que foi o B. E na pronúncia, que é o juízo de admissibilidade, que é o funil, a peneiragem, só passa aquele contra quem tiver prova mínima. Inclusive, se a dúvida persistir, pelo princípio do indúbio, os dois seriam absolvidos, evidentemente, né? Mas é difícil essa questão de surgir, no caso concreto, uma imputação alternativa com relação ao próprio homicídio, né? O que não é impossível. Eu já tive com relação, em face da lesão corporal, e fiz uma imputação alternativa. Eu não sabia bem se foi A que começou a agressão e B estava se defendendo, ou se foi o contrário, B que começou a agressão e A estava se defendendo. E a prova era suficiente para denunciar os dois. Quem é que eu ia denunciar? Pela ordem alfabética, pelo nome na capa? Qual o critério? Arquivar não dá para arquivar em relação aos dois, porque tem prova da autoria, da prova mínima da licitude, da maternidade, etc. Então a gente faz a imputação alternativa. É uma questão complicada aqui para a gente expor. Estou falando rapidamente para os colegas depois pensarem, examinarem isso num texto e mais, evidentemente, mais escorreito, colocado de forma mais serena e mais segura. Mas no júri eu já tive a oportunidade de fazer imputação alternativa com relação às qualificadoras. Não se sabe bem o motivo do crime, né? E esse motivo não é motivo fútil, né? Isso é um dado que me tem. Às vezes, todo crime tem o seu motivo, a não ser que seja um doente mental. Mas às vezes não se sabe o motivo, não se tem prova dele, né? Então não se pode inventar um motivo. Mas há casos de que há uma duplicidade, né? Isso é até um pouco subjetivo. Há uma vertente probatória de que o motivo foi fútil, uma banal discussão, uma briga de vizinhos e tal, e há uma outra vertente, testemunhos, etc., dizendo que o motivo foi até torpe, foi uma vingança, porque antes já tinham brigado, etc, etc. Quer dizer, você tem prova mínima do fútil e prova mínima do torpe. Que imputação fazer? Como escolher? E se foi fútil, não é torpe. Se foi torpe, não é fútil. Elas são excludentes. Não pode ser ao mesmo tempo as duas qualificadoras. E como é que a gente tem que escolher, então? Vamos sortear se eu boto o fútil ou se eu boto o torpe? Acho que a gente pode fazer a imputação alternativa. Me proponho a provar que o motivo foi torpe, tal, e digo, se tentando, se Vossa Excelência, doutor juiz, entender não haver prova do motivo torpe, que considere ter sido fútil, então, o motivo, por isso. Evidentemente que essa imputação tem que ter prova no inquérito, senão faltaria o lastro probatório mínimo à justa causa. Acho interessante isso, e questionar, inclusive, para o jurado. Se houver prova mínima disso, o juiz deve pronunciar pelas duas qualificadoras, mas ele só pode ser condenado por uma das duas, porque uma é incompatível com a outra. E se persistir a dúvida, se o jurado entender que não é nem fútil nem torpe, nega os dois e ele fica condenado por homicídio simples. Mas tem que se colocar na mesa para o jurado poder julgar, decidir. Se eu tenho prova das duas e elas são incompatíveis, como optar por uma? Que critério? Por que não imputar uma, tentando prová-la no contraditório, com a oralidade, a publicidade? A defesa não se prejudica com isso, não se prejudica nada. A imputação é certa e determinada. E me propondo, não provada o motivo torpe, que se examine a possibilidade de ter sido fútil o motivo. É a imputação alternativa com relação à forma qualificada, que eu acho da maior utilidade para o Ministério Público. Porque se não fizer aí, não poderá fazer depois, porque aí vem a eficácia preclusiva da coisa julgada. Se o jurado absolveu, condenou só por homicídio simples ou absolveu, não vai depois, evidentemente, poder imputar um outro homicídio com aquela qualificadora. Aí já a chamada eficácia preclusiva da coisa julgada. Não alegou esse fato, não poderá mais alegar. Então, eu coloco uma imputação alternativa para que se examine realmente o que ocorreu. E digo, se persistir a dúvida, de repente se absolve ou se condena só pelo homicídio simples, em razão do princípio do indúbio pro réu. A defesa não é prejudicada. A defesa também pode ser feita alternativamente. Hoje está se entendendo, e eu concordo com isso, não sei, os colegas talvez não sei, em nome da ampla defesa, que a defesa pode negar a autoria e dizer, se o jurado, entretanto, entenderem que eu fui o autor, questione a questão da legítima defesa. É incompatível, logicamente, mas é uma defesa sucessiva, que em nome da ampla defesa hoje se admite.
Eu nego a autoria, mas não fui eu, mas o outro que foi, né, teria agido em legítima defesa. Então, peço que questione se realmente houve essa legítima defesa, né? Prejudicado da preliminar, vamos entrar no exame, vamos dizer assim, do mérito, embora as duas questões são de mérito, estou só fazendo um parâmetro com relação à lógica dos recursos dos julgamentos, né? A defesa pode ser alternativa também, pode alegar uma legítima defesa real e pode alegar uma legítima defesa putativa. São incompatíveis também, ou uma coisa ou outra. Se entende que é possível. Pode alegar a legítima defesa real, putativa, homicídio privilegiado. Se a defesa pode ser também alternativa, a acusação também deve poder. E, finalmente, nosso tempo está acabando, a questão da desclassificação. Eu peço desculpa ao auditório por ter falado assim rápido, né? Mas é que tinha muita coisa e temos que respeitar o tempo, porque já estamos, inclusive, atrasados. A desclassificação na fase da pronúncia. O Código de Processo Penal não exige que se faça a reratificação ou eventuais aditamentos. Manda abrir vista de defesa e cai no rito ordinário. Denunciei por tentativa de homicídio, o juiz, entendendo que não tinha prova mínima do dolo, desclassifica para lesão corporal e manda para a vara singular, se for vara especializada do júri, e lá se abre vista de defesa e cai no rito ordinário, né, diz o Código de Processo Penal. Eu entendo que é de rigor a reratificação da denúncia, pelo princípio da correlação entre acusação e sentença. Não pode ter uma denúncia imputando uma tentativa de homicídio e amanhã uma sentença condenando por lesão corporal culposa, dolosa, leve ou grave, etc. Tem que haver uma correlação entre a sentença e a acusação. Então, temos que reratificar esta denúncia. Até porque, isso é uma questão importante também, eu acho que quando o juiz desclassifica, ele não pode dizer para que crime ele desclassifica. Porque no sistema acusatório, o juiz não faz a acusação, o juiz não rascunha a denúncia do promotor. Ele apenas diz, não tem prova mínima do crime doloso. Desclassifico. O Ministério Público que vai dizer se a lesão é grave, se a lesão é leve, se é crime de perigo, e só pode dizê-lo através da reratificação à denúncia. Não é a sentença do juiz que vai ser agora a nova denúncia. Desclassifico para lesão corporal. Eu tenho insurgido contra isso. O juiz não pode desclassificar para esse determinado crime. A opinião delicta é do Ministério Público no sistema acusatório. Então, é a questão da incompetência do Tribunal do Júri. Não tem prova mínima da tentativa de homicídio, do crime doloso. Então, não há crime doloso. Para a vara singular. Na vara singular, aí o Ministério Público que vai fazer a adequação típica, fazer a imputação, dizendo se a lesão é dolosa grave, se é lesão corporal seguida de morte, se é lesão leve, se é crime de perigo, se é vias de fato, e etc. Então, nós temos que fazer essa reratificação, até para que não viole o sistema acusatório e preservemos a independência funcional de quem acusa no sistema acusatório é o Ministério Público e não o juiz, através de uma sentença de desclassificação. Eu agradeço a atenção do auditório e depois estou aí, esses 2 dias que vou ficar com vocês, exposto às críticas e objeções que os colegas têm a fazer, né? Inclusive, se possível, depois à noite, em torno de um copinho de cerveja, que seria mais agradável. Eu cumprimento o colega Afrânio Silva Jardim pela brilhante exposição e passo a palavra